Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar hoje a palestra Como organizar, publicar e divulgar um livro de poemas. Eu comecei a minha atividade literária entre o final dos anos 80, comecinho dos anos 90, e naquela época era muito difícil se nós formos comparar com os dias de hoje. Havia revistas literárias impressas, até revistas de ótima qualidade, né? Como a Bric-a-Brac, né? A Dimensão, a Artéria e várias outras, mas era muito difícil você publicar nessas revistas. Não havia instituições, como a Casa das Rosas, por exemplo, né, em São Paulo, o Centro Cultural da Vergueiro não tinha uma curadoria de poesia. Aliás, eu fui o primeiro curador, né, de poesia do Centro Cultural, em 2014. E para você publicar um livro, você tinha que pagar a edição do próprio bolso. Se você não tivesse muitas condições, né, financeiras, você publicava pela editora Scortetti, que podia parcelar, acho que até em 12 vezes, né, o custo de publicação do livro, e o valor era relativamente baixo. Se você tivesse uma situação financeira melhor, você publicava pelo Massal Ono. Massal Ono ficou conhecido como editor do Roberto Piva, do Cláudio Willer, daquela antologia dos novíssimos, né? Da Hilda Hilst, mas ele também publicava muita coisa que os autores, né, pagavam pela publicação. Era um preço bem mais salgado, mas o trabalho de arte, né, do Massal era incomparável. E como alguém se iniciava, né, na vida literária nesse momento? Você enviava poemas, né, para jornais, para revistas, com muita dificuldade, né, conseguia publicar, participava de concursos, e naquela época havia bem menos concursos do que hoje. Também havia bem menos recitais e saraus, até porque não havia espaços, né, dedicados à literatura e à poesia, né, em São Paulo, como existem hoje a Casa das Rosas, né, a Casa Guilherme de Almeida, o Centro Cultural São Paulo, né, a Biblioteca Mário de Andrade, de vez em quando, também faz algumas atividades. Então, era tudo mais difícil e mais precário. Eu lembro que eu publicava os meus poemas, né, em alguns veículos, e eu ia xerocando, né, esses poemas e os colocava numa pasta com folhas de plástico dentro, né, dessas que se usam em escritório, não exatamente para fazer um currículo, mas para colocar os poemas numa determinada sequência. Tanto os poemas já publicados, né, em revistas e jornais, quanto aqueles inéditos, né, na época datilografados, porque não havia computador nem impressora. Aí eu datilografava os poemas, ia colocando, né, nesses plásticos, ia tentando definir uma sequência. E durante alguns anos eu fui fazendo isso, sempre com essa ideia de criar uma sequência de poemas, de criar um conjunto, né, que tivesse unidade, que tivesse início, meio e fim, né, uma estrutura orgânica, digamos assim. A partir de 2004, talvez, a situação melhorou muito. Até um pouquinho antes, entre o final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, com a internet. Os mais velhos aqui já participaram do Orkut,
tiveram blogs, depois abriram contas, né, no Facebook, no Instagram, surgiram revistas eletrônicas. Aí ficou muito mais fácil a publicação de poemas. Se ninguém for me publicar, tudo bem, eu publico na minha página. Agora mesmo publiquei 3 haikais, né, na minha página no Facebook. Então, ficou muito mais fácil e democrático publicar poemas. Inclusive porque as revistas eletrônicas, como a Malar Margens, a Germina, Zunai, Musarrara, Ruído Manifesto, né, e várias outras, são muito mais acessíveis, muito mais democráticas do que eram as revistas impressas há 20 ou 30 anos. Hoje nós temos espaços culturais. É possível fazer um festival de poesia. Eu já organizei vários, né, tanto na Casa das Rosas, né, quanto no Centro Cultural. É possível você fazer um recital, seja num bar, num restaurante, numa livraria, num espaço, numa biblioteca. Há muito mais leitura de poesia, né? Certo que o Covid e depois a influenza acabaram inibindo, né, aglomerações. Mas antes do Covid, era muito fácil, né, você organizar um sarau, um recital, e havia dezenas, né, na cidade de São Paulo. A publicação de livros também se tornou muito mais fácil. Hoje você não é obrigado a pagar, como era antes da informatização das editoras, né? Hoje há várias pequenas editoras que aceitam publicar um livro de um poeta iniciante sem cobrar nada. Nós temos a Oficina Raquel e a Patuá, né, em São Paulo, a Lume, né, também em São Paulo. Aliás, perdão, a Oficina Raquel é do Rio de Janeiro. Eu fiz confusão com a Córrego, né, que é de São Paulo. A Patuá, a Urutau, a Ribaçã e várias outras editoras, né, Penalux, que têm publicado muita coisa de poetas brasileiros contemporâneos, né, estreantes, inclusive, sem cobrar nada. Com a crise, né, que nós vivemos, pandemia, Bolsonaro, influenza, inflação, né, e tudo aquilo que a gente lê nos jornais, claro que as editoras estão sendo atingidas também. Algumas dessas editoras que eu mencionei, elas às vezes cobram de autores. Eu esqueci de citar a Cotter, que também é uma bela editora. Eu já publiquei 2 livros, né, pela Cotter, e vou publicar um terceiro, né, um romance, agora em 2022. Algumas dessas editoras não cobram nada se o autor for relativamente conhecido. E podem, talvez, cobrar de alguém que nunca publicou nada, né, por causa do risco da publicação. Mas aí também é questão de se fazer uma pesquisa, de se entrar em contato com os editores. De repente, eu tenho um livro pronto. Aí eu mando para Cotter, mando para Ribaçã, para Urutau, para Lume, para Córrego, para Patuá, e espero a resposta dos editores. A partir dessas respostas, eu posso escolher. De repente, eu tive 4 respostas, 3 editoras queriam me cobrar e uma aceita publicar sem custos. Aí eu assino o contrato com essa que aceita publicar sem custos. Aliás, essa é uma tática, né, que eu adoto desde há uns 20 anos já, desde o meu terceiro livro, né, A Sombra do Leopardo. Eu mandava o livro para várias editoras, ficava esperando as respostas,
e aí fazia contrato com aquela que fosse mais vantajosa, né, para mim, aquela que não cobrasse nada. Bom, tudo isso para dizer que hoje há muito mais condições para um poeta jovem mostrar o seu trabalho do que há 20 ou 30 anos, ou mais tempo até. Basta pensarmos que Carlos Drummond de Andrade pagou do próprio bolso os seus 3 primeiros livros. Não só ele, como Manuel Bandeira, também pagou do bolso os seus primeiros livros. Augusto e Haroldo de Campos estrearam na década de 50, né, com as revistas Noigandres, Invenção, publicaram vários livros, mas só a partir da década de 70, ou seja, 20 anos depois que eles começaram o movimento da poesia concreta, que o Augusto e o Haroldo começaram a ser publicados por editoras como a Perspectiva, sem ter que pagar nada do bolso. Então, essa é uma conquista importante, né? Hoje nós temos editoras interessadas, temos espaços culturais, temos revistas eletrônicas impressas, temos blogs, as redes sociais. Quando acabar a pandemia, voltaremos a fazer recitais. É um cenário muito mais favorável, né, para os jovens poetas. Como nem tudo são rosas, há um retrocesso em relação à crítica literária. Até comecinho de 2000, ainda havia crítica literária nos grandes jornais diários. Eu discordava muito, né, dos críticos, às vezes brigava, mas, enfim, pelo menos havia crítica. Hoje, não. Hoje, os grandes jornais vêm cortando cada vez mais, né, as matérias sobre cultura, que foram substituídas por matérias de entretenimento, lazer e entretenimento, principalmente televisão, cinema, né, música comercial. Os suplementos culturais dos jornais fecharam quase todos. O folhetim, né, da Folha de São Paulo, o suplemento cultural, né, do Estadão, em outros estados também, né, vem acontecendo um fechamento, né, desses cadernos. Então, ficamos órfãos de crítica, pelo menos, né, nos veículos da grande mídia, né? É possível publicar resenhas nas revistas virtuais, né, na Malar Margens, na Junai, que tem um público mais dirigido. Agora, eu acho que era muito importante o espaço da crítica no jornal diário, porque, de repente, aquela coluna podia ser lida por dezenas ou centenas de milhares de pessoas, né? Mesmo que nem todos lessem a matéria, pelo menos passariam os olhos por ela. Enfim, a informação estava circulando. Agora a informação circula, mas apenas na mídia especializada, né, na internet, para um público bem mais reduzido. Bem, essa é uma introdução, né, que eu preparei. Agora vamos ao roteiro da palestra. Como organizar um livro de poemas? O livro pode ser planejado previamente. Título, temática, gêneros poéticos, divisão interna, sequência, ou ser a reunião de poemas escritos em determinado período sem plano prévio. O que isso quer dizer? Um livro planejado. Um livro que eu planejei de um modo bastante meticuloso foi o meu terceiro livro de poemas, né? A Sombra do Leopardo. Eu não comecei com o título, mas eu comecei com o conceito do livro. Eu queria que o livro
fosse dividido em vários cadernos temáticos. Aqui, por exemplo, há um caderno chamado Água de Nenhum Mar, que inclui poemas dedicados a filósofos. Então, há poemas para Schopenhauer, Chuang Tzu, Sêneca, Montaigne, Nagarjuna. Depois, a segunda seção fala sobre países: Egito, Índia, China, Grécia, Austrália, Tibete, Pérsia. A terceira seção reúne poemas sobre o fogo. A quarta seção fala sobre poros, cabelos, unhas, dentes, sangue. A quinta seção fala sobre pássaros, e a seção final fala sobre a morte. Antes disso, aliás, no meu segundo livro de poemas, que se chama Yume, eu já tinha feito uma divisão parecida. Então, há uma seção de poemas sobre a água, outra que eu não tenho um título específico, mas são poemas dedicados à noite. No terceiro, poemas que dialogam com a China e o Japão, depois poemas de amor, né, poemas minimalistas. Enfim, as várias seções do livro são temáticas e algumas vezes também formais. Então, essa é uma possibilidade de divisão interna do livro. Você cria vários cadernos, esses cadernos podem ter temas específicos, ou ainda você pode incluir determinados gêneros poéticos nos cadernos. Por exemplo, num caderno eu coloco poemas em prosa, no outro caderno, haikais, no outro, sonetos ou poemas visuais, né? E assim por diante. Então, eu posso pensar previamente no título, na temática, ou nas várias temáticas, nos gêneros poéticos que eu vou abordar, na divisão interna e na sequência. Eu particularmente gosto dessa maneira de organizar o livro, mas não é a única. Você tem outras, como, por exemplo, o Horácio Costa, né, um poeta que eu gosto bastante, no livro Ravenalas, ele resolveu organizar o livro conforme a data de criação dos poemas. Por exemplo, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, abril de 2020, junho de 2020, desde o poema mais antigo até o poema mais recente, numa ordem progressiva. É uma possibilidade, como pode fazer também o contrário, você adotar uma cronologia invertida, do último poema até o primeiro poema escrito em determinado período. Ou você pode fazer uma distribuição dos poemas no livro completamente aleatória, sem divisão interna, sem cadernos temáticos, sem cronologia, sem a divisão dos gêneros. Você pode fazer um samba do crioulo doido, desde que o conjunto tenha uma certa harmonia, uma certa unidade, que fica difícil de explicar teoricamente. É algo que o poeta percebe durante a leitura dos poemas do livro. Ele pode perceber que um determinado poema é mais interessante para ser o primeiro poema do livro, seja pelo seu tema, seja pela sua ênfase emotiva, seja pela construção do poema, enfim, por qualquer razão que o autor considere
que aquele poema funciona muito bem como abertura do livro. Do mesmo modo, o último poema do livro também precisa ser muito bem escolhido, de modo que você comece e termine muito bem o livro. E a sequência dos poemas, eu costumo comparar com a sequência das notas numa peça sinfônica, por exemplo. Você ouve uma sinfonia, um quarteto, uma peça de música de câmara, né? Um concerto, e você percebe que as notas fluem, né? Que elas vão numa determinada linha, né? Que elas seguem um fio condutor, e que há harmonia entre as notas, né? Harmonia e melodia, claro, e ritmo. Você tem um fio que conduz muito bem a música, do início até o fim. No livro de poemas, nós precisamos ter algo parecido. E claro que a intuição do poeta fala bastante nesse momento. Então, quanto à organização, né, a divisão interna do livro, estas são algumas das possibilidades. Ainda sobre a divisão interna, um minutinho só, nós poderíamos falar a respeito de alguns livros muito importantes, né, na poesia brasileira, como é o caso da Antologia Poética do Carlos Drummond de Andrade. O que ele fez aqui? Depois de ter publicado uns 10 livros de poesia, o Drummond resolveu fazer uma antologia da sua obra. Como fazer essa antologia? Ele poderia seguir a ordem cronológica. Ele poderia colocar na antologia os poemas dentro dos livros, né, que eles foram publicados. Por exemplo, começar com os poemas de alguma poesia. Depois, os poemas de Brejo das Almas. E assim por diante, né? Rosa do Povo, Claro Enigma. Ele poderia colocar os poemas na sequência dos livros em que eles foram publicados, em ordem crescente, do título mais antigo ao título mais novo. Ou poderia fazer o contrário, como fez o João Cabral de Melo Neto. Na poesia completa do Cabral, ele vai do final para o começo. Mas Drummond resolveu fazer de outro modo, destacar os poemas dos livros a que eles pertenciam originalmente e agrupar esses poemas de livros diferentes em cadernos conforme o tema. Então, num caderno sobre o amor, ele vai incluir todos os poemas amorosos publicados em seus vários livros. Aí, num outro caderno, poemas sobre a infância, ou sobre a questão política, social, ou sobre a existência, né? E assim por diante. Essa estrutura, aliás, foi adotada pelo Carlito Azevedo, né, no Sublunar, que é uma antologia da poesia dele, e pelo Frederico Barbosa, na sua própria antologia, né, chamada Na Lata. Eu também organizei, né, uma antologia dos meus poemas, que é o Figuras Metálicas. Aí eu segui um modelo mais cabralino. Eu começo do final para o começo. Então, eu começo a antologia com poemas inéditos, né, de um livro inédito. Depois eu vou seguindo, né, uma ordem cronológica contrária. E no final do livro, eu coloquei uma fortuna crítica, ou seja, artigos que foram publicados, né, sobre a minha poesia, né, por vários autores, e no final de tudo, a biografia. Num livro de vocês, é possível vocês incluírem um prefácio, um pós-fácio no final do livro
e ainda colocarem algum texto de orelha. Não é exagero fazer isso? Sim e não. De certo modo, é exagero, né? Porque são 3 apresentações. Agora, como nós não temos mais crítica literária no Brasil, salvo raríssimas e honrosas exceções, né, como a revista Cult, que nem sempre publica crítica literária, então você incluir um prefácio, um pós-fácio, um texto de orelha, não é ruim, não é exercício de narcisismo, não é exagero. É um modo de você mostrar as reflexões críticas sobre esse trabalho, né? Então, é algo interessante, né, que você pode fazer. Muito bem. Daqui a pouco eu abro para questões. Deixa eu voltar para o meu roteiro. Bom, título do livro. O título pode ser um verso ou uma palavra de um dos poemas, ou da epígrafe do livro, ou ainda uma palavra que remeta à proposta conceitual ou formal do livro. Como eu mostrei esses livros para vocês, né? Vamos falar sobre os títulos. Yume significa sonho em japonês. Sonho não apenas no sentido da nossa experiência noturna, né? Mais comum, mas também como ideia daquilo que é impermanente, temporário e até mesmo ilusório, aquilo que os indianos chamam de Maya. Então, é uma palavra que tem muito a ver com o Zen budismo, que é uma das filosofias, né, que influenciaram não só a minha poética, como a minha visão de mundo. Então, é uma palavra importante para esse livro. A Sombra do Leopardo. Por quê? Porque remete à epígrafe do livro, que é um verso de Dante, em italiano, sobre um episódio, extraído de um episódio, né, do primeiro Canto do Inferno, quando Dante avista, né, essa pantera, né, ou esse leopardo. E no livro há um poema dedicado a Dante. Então, esse foi o motivo do título, né? Porque ele remete a um dos poemas do livro e também remete a uma discussão sobre inferno, né? Que, aliás, é uma ideia que eu acho cada vez mais interessante, embora eu não seja cristão, eu acho que o inferno está aqui na Terra, mas eu acho interessante discutir, né, esse conceito de inferno e do que leva ao inferno. Não apenas pensando em termos políticos, mas também o inferno que nós próprios criamos na nossa mente, né? Nós somos os nossos piores inimigos. Isso tem a ver também com a filosofia budista, hindu, então é algo relevante, né, não só para o livro, como para o meu pensamento. No caso do Horácio Costa, Ravenalas é uma palavra que nomeia, né, uma planta que faz parte, está presente em um dos poemas do livro. Carlos Drummond, né, na Antologia Poética, é um título bastante simplesinho, né, que a princípio não remete a nada além do próprio conceito, né, de antologia poética. Porém, como Drummond foi inovador na organização da sua antologia, o título deixa de ser banal e passa a ser metalinguístico. Ou seja, o título se refere a esse trabalho criativo que Drummond teve na organização de seu livro. Carlito Azevedo chamou seu livro de Sublunar. Sublunar remete à filosofia platônica, né?
que diz que há um mundo das ideias, né, um mundo inteligível, e este mundo sublunar, né, este mundo sensível, onde as coisas acontecem à nossa volta. E como esse poeta, a partir de certo momento da sua trajetória, resolveu se voltar a temas do cotidiano, então essa ideia de mundo sensível está muito próxima à ideia de mundo cotidiano. Então, define muito bem a proposta, né, do Carlito Azevedo. Frederico Barbosa chamou seu livro de Na Lata. Por que na lata? Há uma expressão, né, popular que diz assim: fulano diz as coisas na lata, ou seja, sem mimimi, sem eufemismo, sem delicadeza, sem disfarce. Ele diz de modo claro: Bolsonaro é corrupto, Bolsonaro é fascista, né? Ele fala na lata. E o Frederico Barbosa, embora tenha começado com uma poesia mais hermética, assim como Carlito Azevedo, depois de determinado momento, ele resolveu fazer uma poesia mais coloquial, mais focada no cotidiano, onde é importante dizer as coisas na lata. E a minha antologia, Figuras Metálicas, tem a ver com uma das sessões temáticas que diz respeito a insetos, né? É a terceira sessão, em que há poemas sobre formigas, traças, pulgas, baratas, piolhos. E eu imaginei esses insetos esculpidos, de certo modo, né? Ou transfigurados, né? Em metal, como a Lígia Clark fez na sua série Os Bichos. E o artista que fez a capa, né, do livro, ele percebeu na hora, né, qual era a minha intenção, e ele já criou, né, todos esses bichos em cor prateada, formando essas figuras metálicas. Então, o título ele define o conceito do livro, a organização, a estrutura, a proposta, enfim, ele tem que traduzir de alguma maneira o livro. Seja um verso de um dos poemas, seja uma palavra de um dos poemas, uma palavra da epígrafe, ou qualquer outro termo ou frase que defina muito bem a proposta. Já estou vendo o gatinho do Joniel. Eu também tenho um gatinho, né, preto, chamado Simon, mas ele não fica no colo de jeito nenhum. Muito bem. Epígrafe. A epígrafe é aquela frase que abre o livro. Você abre o livro, né? Tem a ficha catalográfica. Ficha catalográfica é onde vem o nome da editora, o copyright, né? Uma série de dados para catalogação. Depois você tem uma página em que se repete, né, o título do livro, o nome do autor, o nome da editora. E você pode incluir, né, numa das páginas ímpares, uma frase. Seja uma frase, por exemplo, de Drummond, de Leminski, de Roberto Piva, de Augusto de Campos, ou do poeta que vocês admiram mais, né? Ou aquela frase de um poeta que você nem admira tanto, mas é uma frase que diz muito sobre o livro. Preferencialmente, uma frase não tão óbvia, não tão explícita, não tão conteudística, uma frase mais enigmática, mais disfarçada, que o leitor precise quebrar um pouco a cabeça para entender o significado. E se você entrega o jogo logo de cara, é algo explicativo. Você não precisa explicar nada para o leitor. Como dizia um escritor
de Brasília, né, Wilcom Pereira, o leitor que se vire. Então, epígrafe é uma frase que vai dizer algo relevante sobre o livro, de um modo sutil, de um modo discreto, né, sem ser óbvio, sem ser muito explícito. E a epígrafe também estabelece uma intertextualidade. Se eu escolho uma frase ou um verso de Paul Celan, ou de Herberto Helder, ou de Haroldo de Campos, é claro que eu estou dizendo, este é um poeta que eu gosto, este é um poeta com quem eu dialogo, que influencia o meu trabalho, enfim, é um autor de referência. Então, toda epígrafe funciona também como operação de intertextualidade. Até aqui alguma pergunta? Ou está tudo claro? Pergunta só em relação a essa, quem define a ficha catalográfica? A editora. A editora. A editora. Isso já vem pronto e a gente não mexe. O único cuidado que a gente deve ter na ficha catalográfica é verificar se o seu copyright está lá direitinho. Porque já me aconteceu de publicar livro por uma editora e essa editora não colocar o meu copyright. Fazendo assim, os direitos são da editora. Então, você precisa ver aquele sinal de arroba, né, que define o copyright, e o seu nome na ficha catalográfica. O resto é burocracia, que é para fins de catalogação, né, para facilitar o trabalho dos bibliotecários. Bem, divisão interna do livro. Então, nós temos a capa, depois da capa, nós temos a ficha catalográfica e temos o famoso frontispício. O que é o frontispício? São as primeiras páginas de um livro. No frontispício, nós temos a epígrafe, o índice, a epígrafe e o índice. Depois, pode haver uma ilustração também. Depois, nós temos os poemas, naquela sequência que nós estabelecemos. Eventualmente, pode haver ilustrações no livro. Ilustrações em preto e branco não tem grande custo. Ilustrações coloridas encarecem muito. Então, evitem colocar ilustrações coloridas no miolo do livro. E, no final, vocês podem colocar notas e a biografia do autor. O que são as notas? Por exemplo, eu posso colocar lá, o poema tal foi inspirado por uma viagem que eu fiz em Lisboa em 2010. O poema Y dialoga com o filme Terra em Transe, de Glauber Rocha. O poema Z tem o seu tema extraído de um filme de Kurosawa. O poema WK faz referência ao assassinato de um militante político brasileiro, né, em tal data. Enfim, toda informação externa ao poema, mas que é relevante para que o leitor entenda melhor o sentido dos poemas. O Jorge, por exemplo, está escrevendo um livro de Oriquis. Então, seria interessante ele incluir notas no final do livro com um glossário, né, das palavras em Iorubá, que ele vai utilizar, e também algumas explicações, né, que ele considere necessárias, relativas a provérbios ou histórias, né, de orixás que aparecem nos poemas, enfim, tudo aquilo que o Jorge considerar que é útil explicar para o leitor. Gêneros poéticos. O livro pode apresentar poemas construídos conforme determinado gênero. Soneto, haikai, poemas em prosa, poesia visual.
ou reunir peças de diversas formas distribuídas de maneira livre. Sequência, bom, eu já falei, ela pode ser cronológica, temática, estilística ou caprichosa, que é aquela sequência que obedece ao gosto do autor sem nenhum critério objetivo. Posso te interromper um Claro, segundo? Me claro. perdoe. É que eu acho que tem uma coisa, para mim, que é uma certa dificuldade quanto ao número de páginas. Se for Boa um pergunta. se for um livro pequeno, é uma plaquete. Se é muito grande, já vira um tratado. Qual que você acha, assim, uma coisa... Sei que não tem um ideal aí, mas o que é razoável, Cláudio? De 8 páginas até 800 páginas. Brincadeira. É que 8 páginas você tem uma plaquete que é um... Eu vou mostrar para você, um minutinho só. Por exemplo, eu publiquei essa plaquete, né, pela Lume, que ela é dobrada, né? Então, ela tem 8 páginas, mas que são uma única folha com essa dobradura interna, né? Mas, se nós formos contar páginas, serão 8. Isso é o mínimo. Até umas 24 páginas, mais ou menos, 28 páginas, será uma plaquete. Mais do que isso, já será um livro. Agora, não se preocupem com o número de páginas. Não importa se vai ter 32, 48, 64, 120, não importa. O que importa é a unidade do livro. A Lola colocou uma questão, né, de fazer se seria possível publicar um livro com uma página par em branco e uma página ímpar com texto. Sim, é possível. De repente, se você tem 20, 25 poemas e acredita que é muito pouco, não é? E você gostaria de ter um livro mais gordinho, né, para ficar em pé na estante, você pode negociar com o editor. Ah, seu editor, é possível fazer assim? Página em branco, texto, página branco, texto. De repente, o editor tem um padrão e ele não quer mudar o padrão. Aí ele diz, não, eu não faço livros assim por uma questão de custo, de estilo ou qualquer outro critério. Ou pode dizer, tudo bem, vamos fazer desse modo. A conversa com o editor é sempre muito particular. Aquilo que eu combinar com o editor de Luminuras é diferente do que eu vou combinar com o editor da Perspectiva, ou da Companhia das Letras, ou da Record, ou da Globo, da Urutau, da Cotter, ou do Diabo A4. Cada editor uma cabeça. Então, não dá para a gente generalizar nada. Tudo vai da conversa que você vai ter com o seu editor. Você pode propor algo assim. Se ele topar, ok. Se ele não topar, ou você aceita, ou procura outra editora. Mas não há limite de páginas. Ah, porque eu acho que o livro vai ficar muito magrinho. Não tem importância nenhuma. Os primeiros livros de Drummond e Bandeira eram bem magrinhos, e foram livros impactantes. Não importa a quantidade de páginas, importa a qualidade dos poemas e que os livros tenham uma unidade estética. Claro, se você fizer um livro de 500 páginas, é bastante possível que, além do livro ficar muito caro e encalhar na editora, mesmo que você dê de presente para alguém, é pouco provável que esse alguém vá ler as 500 páginas. Às vezes eu recebo vários livros, né, pelo correio,
que são catataus, né? Lembram listas telefônicas. E é claro que eu não vou ler. Eu vou usar na minha estante para segurar os outros livros, né? Coloco assim alguns livros mais grossos na lateral da estante para que os livros, né, em vertical não caiam. Então, esses livros são bem úteis. Agora, eu nunca leio. Então, por uma questão de prudência, eu diria assim, de 24 a 120 páginas. Mas não há regra única e objetiva sobre isso. Cada caso é um caso. Ah, ok. Que mais? Títulos dos poemas, né, que é a grande dificuldade de muitas pessoas. Assim como no caso do título do livro, o título de cada poema pode ser um verso ou palavra extraída do texto, ou ainda um título relacionado com o contexto temático, emocional ou formal do poema. Os títulos de vários poemas podem se relacionar entre si, como se fossem partes de uma série. Por exemplo, Peixe 1, Peixe 2, Peixe 3, ou qualquer outra sequência que você queira estabelecer. Vermelho, verde, amarelo, azul, branco. Os títulos podem dialogar. O livro pode ser organizado, né, como eu disse, em vários fascículos ou cadernos. A datação dos poemas é opcional. Eu gosto de datar os poemas. Desde que eu li Manuel Bandeira pela primeira vez, eu achava interessante que no final de cada poema ele colocava a data. E assim é possível fazermos um estudo cronológico, né, da poesia de Bandeira. Eu achei isso interessante. E desde o início eu sempre datei todos os meus poemas. Mas isso é escolha pessoal, não há regra em relação a isso. Projeto gráfico, formato, capa e ilustrações. Devem ter unidade estética com os poemas. O livro tem que ser pensado como um objeto estético. Claro que isso também depende de editora para editora. Por exemplo, eu enviei um romance para a editora Urutau. Aí o revisor da editora queria mudar várias coisas no livro, né, conforme o gosto dele. Eu fiquei até bem irritado e dei umas respostas mal criadas. Passando pelo revisor, o livro foi para o capista. E o capista fez uma arte que não tinha relação nenhuma com o livro. Talvez fosse alguma capa que ele tinha lá arquivada, né, numa pasta de computador, e para não ter muito trabalho, ele usou uma capa que já existia. Aí eu escrevi para a editora e falei, essa capa não tem nada a ver com o livro. A editora respondeu, a editora e o artista têm autonomia para fazerem a capa e o autor não pode interferir nisso. Aí eu respondi, legal, cancelo o contrato já. E mandei o meu livro para outra editora. E nas editoras em que eu costumo trabalhar, como a Lume, a Cotter, há um diálogo com o editor. Então, você pode propor, eu quero que a capa seja assim, assado, tem uma figura de Iemanjá, sei lá, né? Eu posso dar ideias. Aí a editora vai me enviar 1, 2 ou 3 capas, eu posso escolher uma delas, posso não gostar de nenhuma delas, mas isso varia de editora para editora. Eu acho que é importante pensarmos o livro como objeto estético, em que a capa não seja decorativa apenas, que toda a diagramação, tipologia de letras, ilustrações, o texto, tudo isso forme uma unidade. É o desejável. Agora, às vezes, claro, nós não estamos em condições de barganhar e somos obrigados a aceitar
uma imposição da editora. Acontece às vezes, sim. Aí temos duas alternativas, né? Ou recusamos, deixamos o livro na gaveta, ou publicamos por conta própria, até algum editor se interessar, né, pelo meu trabalho, ou então eu publico conforme as normas da editora. Isso é questão de escolha pessoal. Como eu sou chato, eu prefiro fazer as coisas do meu jeito. Bem, a diferença entre livro e plaquete, né, eu já falei. Agora vamos à publicação. Você pode fazer uma autopublicação. De repente, se você consegue diagramar o livro, fazer a capa, enfim, criar todo o projeto gráfico, né? Você pode simplesmente levar o pendrive na gráfica, assinar um contrato com a gráfica e você publica o livro. E você coloca um nome fantasia de uma editora inventada. Pode fazer isso? Pode. Só que você se autopublicando, você terá que fazer a distribuição, a divulgação, todo o trabalho editorial fica nas suas costas. Eu acho que é muita coisa. Ou você pode procurar as pequenas editoras, como a Patuá, a Córrego, a Lume, a Oficina Raquel, né, a Cotter. Grandes editoras. É muito difícil, quase impossível. Geralmente, um poeta publica por uma grande editora, ou, se ele se chamar Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Pablo Neruda, ou se você tiver um grande amigo que lhe deve um favor imenso, né? Você emprestou 20 mil reais para ele nunca te pagou, aí, de repente, esse amigo, né, como retribuição, já que ele ocupa um cargo na Companhia das Letras, ele dá um jeito de publicar o seu livro. Aí é um favor pessoal. Agora, passando por cima dos favores pessoais, né, se pensarmos apenas em termos profissionais, é praticamente impossível publicar por uma grande editora se você não for um poeta famoso. Simplesmente assim. Bom, publicação, divulgação. É importante vocês escreverem um press release do livro. O que é um press release? É um texto de uma página em que você vai falar sobre o livro. Por exemplo, o livro do Jorge, um livro de Oriquis. Aí ele vai escrever um press release dizendo: este é um livro que reúne Oriquis, poemas que vêm da tradição oral iorubá, que falam a respeito dos orixás, né, que são cultuados hoje na Umbanda e no Candomblé. Eu procurei manter alguns recursos do Oriquê original, como o uso do provérbio, palavras em iorubá, pequenas histórias. Enfim, você vai contar como que é o livro, né? Qual é a temática, qual é o gênero poético, vai dar uma explicação sobre o livro. Para quê? Porque a editora vai mandar esse press release para os jornais, revistas, sites de literatura, e, eventualmente, você pode conseguir alguma notinha aqui ou ali. Resenha é difícil. Para divulgação, também são importantes os lançamentos. Hoje, por causa da influenza e do Covid, fazer uma aglomeração é complicado. Mas você pode fazer vários lançamentos virtuais, divulgar nas redes sociais, né, convidar os amigos. E quando a pandemia deixar, seria interessante voltarmos a fazer lançamentos presenciais, com recital, leitura de poemas, debate com o autor. O lançamento sempre é uma oportunidade para você conversar com o público e vender livros. Alguém queria dizer algo? Não? Então, eu já estou acabando.
Que mais? Revistas. O livro estando pronto, enviem para as revistas a imagem da capa, né, em arquivo JPG, o press release, né, no formato Word, e, se possível, até enviem um exemplar do livro para o editor, né, de cada revista. Assim, quem sabe, eles publicam alguma coisa e também é um modo de divulgar. Os blogs são pouco acessados hoje, mas ainda são ferramentas interessantes. Então, se vocês tiverem blogs, publiquem nos blogs a capa, poemas, redes sociais intensamente, divulguem no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, em todas as mídias que vocês tiverem, façam lives para a leitura de poemas do livro, divulguem pelo WhatsApp e criem um mailing list de contatos. O que é um mailing list? Toda semana eu envio e-mail para os alunos do Laboratório de Criação Poética dos vários cursos, dando a programação da semana. Aí eu tenho um mailing list, tem uns 60 endereços de e-mail, isso está salvo num documento em Word, aí é só copiar e colar esses endereços de e-mail, né, no Outlook Express e enviar a mensagem para 60 pessoas. Eu tenho um mailing list mais amplo, que tem quase 700 endereços de e-mail. Aí, quando eu quero divulgar minhas palestras, meus cursos, meus livros, eu também envio, né, para essas 700 pessoas, divididas em 2 ou 3 e-mails, porque senão você não consegue enviar de uma vez só. Você precisa colocar 200, 300 no máximo, né, endereços de e-mail em cada mensagem, aí envia. O mailing list ajuda bastante também na divulgação. Bom, nós já chegamos no horário, né? Então, por favor, perguntas, comentários. De novo, eu rapidamente, me perdoe, tá? Por É favor. só para dar um testemunho, uma coisa assim. Esse último livro meu, eu fiz tudo sozinho. Eu acabei montando, eu sou agora editor independente, porque o que algumas editoras fazem, mestre, eu mesmo faço, né? Então, a editora não se, nesse tempo de... Eu costumo lançar livro aqui, faz um auê tal, vai jornal, você tem aqueles 10 minutos de fama, mas vende alguns livros que você acaba pagando o que gastou. Mas nessa época pandêmica, independente da editora, que seja ela grande ou pequena, no mínimo, eles deveriam fazer uma livezinha de lançamento. Senão, o papel da editora fica... Você sabe por quê? A correção. Pô, eu tenho um monte de amigos de letras da universidade. Tenho várias amigas bibliotecárias, tenho vários amigos artistas plásticos, tal. Tenho parente dono de gráfica. Eu não preciso da editora. O que eu preciso dela é divulgação, um pouquinho, né? Eu não vejo isso, Cláudio, infelizmente. É verdade, é verdade. A Cotter, eu fiquei satisfeito, né? Fico satisfeito com ela, porque ela inscreve os livros dos autores em concursos, por exemplo, eventualmente pode lançar o seu livro em Portugal, né, além do Brasil. Então, eu acho que ela ainda oferece alguns diferenciais, né? Mas, de modo geral, você está certo.
Quem consegue fazer a arte da capa, diagramar, tem contato com gráfica, consegue um preço mais em conta, é capaz de distribuir o livro sozinho, pode fazer isso, e talvez até saia economizando, né? Se fosse pagar para alguém publicar. Agora, eu sempre acho preferível não gastar nada. Então, de repente, se a Patuá, né, aceita publicar um livro do Sidney, por exemplo, eu acho que ele pode aceitar o convite da Patuá e publicar e economizar esse dinheiro, né, gastar com outra coisa. Porque Sim, dificilmente vamos repor o capital. Acho que nem 10%. Ah, verdade, verdade. Então, tem essa questão econômica. Ô, Cláudio, eu queria fazer uma pergunta com Sim, relação ao custo disso. Eu sei que, como você respondeu a Sidney, quanto às páginas, varia de 8 a 800, enfim, a variação deve ser enorme com a qualidade da ilustração e tal. Mas se tivermos que falar em valores, se não médios, pelo menos usuais. estou completamente fora da cotação, porque há bastante tempo que eu não pago para publicar meus livros. Então, não tenho ideia de como está o mercado. De todo modo, são 4 dígitos, não menos de 4 dígitos. E, claro, né, depende da gráfica, porque tem gráfica que imprime por demanda, né? Então, de repente, você pode publicar 50, 100 exemplares, 150, e dividir o custo em várias vezes, mas aí depende muito da gráfica, né? Enfim, não posso responder a sua pergunta, Nilton. Cláudio, Oi, Dilson. boa noite a todos. Parece que de todos esses desafios que você está elencando aí, tudo isso parece que converge para a dificuldade de se encontrar o leitor e constituir o leitorado, né? Esse parece ser o grande desafio, né, do escritor entre publicar e ser lido, né? Hoje, né, isso parece que está se tornando uma tarefa mais exigente ainda, porque a impressão sob demanda e o crescimento das editoras independentes, né, tem jogado uma grande enxurrada de livros, eu vou usar esse termo, né? E muitas vezes a gente fica sem saber efetivamente separar o joio do trigo, sem que tenha efetivamente contato com os livros, né? O que você acredita que pode ser feito para facilitar, além, naturalmente, que do uso das redes sociais, de e-mail list? O que você acha que, de maneira participação em saraus, o que você acha que é mais determinante para que se possa realmente alcançar e constituir esses leitores? Uma vez eu participei de um debate em que alguém da plateia, né, fez uma observação que não tem nada a ver com o que você disse, mas a resposta eu acho que também é viável. A pessoa me disse, né, que a poesia brasileira é muito hermética, muito abstrata, por isso que não tem leitores, né, que se a poesia fosse mais fácil, teria mais leitores. Essa é uma ilusão. Se nós pegarmos um autor bastante hermético e um autor bastante fácil, é bem provável que os dois tenham tiragens semelhantes e vendagens semelhantes. O problema não está em ser fácil ou difícil. O problema é mais estrutural. A educação brasileira, por exemplo, eu acho que deveria ser completamente reformulada. Nosso ensino é anacrônico. Quando eu digo reformulada, né, claro que eu não quero dizer tirar filosofia, tirar história, tirar arte, né? Pelo contrário, vamos manter tudo.
Só que você pode ensinar literatura de um modo chato, e os alunos vão odiar poesia para o resto da vida, ou você pode ensinar poesia de um modo que a garotada curta. Por exemplo, o que vamos mostrar primeiro, Camões ou Paulo Leminski? Se você mostrar primeiro Camões, eles vão odiar a poesia. Se você mostrar primeiro Paulo Leminski, eles vão ficar interessados. Então, eu acho que a escola deveria formar leitores de poesia a partir de uma reformulação do método de ensino. Depois, políticas públicas, seja na forma de concursos, seja na forma da contratação de poetas para fazer palestras em escolas, em faculdades, seja pela publicação e distribuição gratuita de livros e panfletos de poesia, coisa que eu fiz no Centro Cultural São Paulo. Eu organizava uma coleção de poesia, né, de plaquetes, a gente tirava 2.000 exemplares e colocávamos para distribuição gratuita nos postos de atendimento. Em 4 dias acabava. Todos os frequentadores do Centro Cultural levavam para casa. Meios de comunicação. Um governo Lula, né, vamos falar com todas as letras, em um governo Lula, seria interessante que houvesse uma TV pública, como a Rede Brasil, com muito mais investimento e que tivesse programas dedicados à literatura e à poesia. Rádios públicas que também tivessem, né, programas de literatura e poesia. Enfim, se nós tivermos uma educação que fomente a criação de leitores, meios de comunicação que abram espaço para literatura e poesia, e políticas públicas que favoreçam não só as editoras, mas também os escritores, os poetas, eu acho que em alguns anos a gente mudaria o cenário no país. E se isso não for feito, a médio prazo, eu acho que o cenário é trágico. Quando a gente vê crianças e adolescentes que não saem do TikTok e que são incapazes de abrir um livro. O que será do país quando essas pessoas estiverem no poder, né? Então, é uma perspectiva trágica. Nós temos que incentivar a leitura, né, para crianças e adolescentes, afastá-los um pouco das redes sociais e mostrar que há outras coisas interessantes. E as próprias redes sociais, claro, também podem ser, né, e algumas já são, veículos para a poesia e literatura. Então, eu acho que é uma macropolítica, né, que tem que ser alterada. Ou seja, é um baita desafio. Eu vejo, por exemplo, que eles tratam a poesia como uma literatura menor, vamos dizer assim, né? Você chega nas próprias livrarias, agora mesmo eu estive numa livraria imensa, de 3 andares, né, chamada Ateneu. Os poetas que eu queria, não achei. Não achei os poetas que eu queria. Tinha uma estantezinha com poesia apenas, né? Então, eu acho que esse processo eu vou chamar de marginalização, ou tratar a poesia como uma literatura pejorativa, influi muito em todos os meios, inclusive para divulgar. Que vamos supor, se um poeta for ficar o tempo todo passando e-mail, fazendo aquilo, ele não vai escrever, ele vai ter que ter uma equipe para fazer aquilo, é ficar o tempo todo no computador. Então, eu vejo, como você falou, acho que é uma política estrutural, inclusive das próprias livrarias, que eu me lembro que, quando eu era jovem, isso na década de 70, 60, 70, eu comecei a gostar de poesia porque eu abria o Jornal do Brasil, na época, na cidade do Rio de Janeiro, e a folha central era só poesia, né? Tinha um programa na rádio chamado JG de Araújo Jorge.
Poesia ao cair da tarde, como eu adorava aquilo. Né? Então, isso tudo, claro, influi. Né? Mas o que aconteceu? Eu acho que as próprias livrarias foram culpadas disso. Elas foram colocando a poesia cada vez de lado, cada vez de lado, cada vez jogando adjetivos, entre aspas, na poesia, que diminuía a poesia perante um conto, um romance, né? O que você fala? Eu sou poeta. Aí chega outro, eu sou contista. Ele enche o peito. Se for um romancista, então, não tem nem peito de causa. Eu acho que isso influi muito, não só na divulgação, como também na venda, né, do produto poesia, do produto poema. Sem dúvida. Essas questões, especialmente as colocadas pelo Dilson e pelo Jorge, eu acho que merecem um outro debate. Eu vou pensar num outro tema, né, para uma palestra, para que a gente possa retomar, né, e desenvolver essa conversa que está muito boa, né, muito rica nas colocações de vocês. Só que agora eu vou ter que encerrar, porque às 20 horas começa uma aula do curso Rebeldes e Malditos, né? E, então, é bom dar um intervalo, né, de uns 15 minutos. Mas concordo tudo, né, em tudo com o que o Jorge disse. Eu também entrei em contato com a poesia por causa da livraria do bairro, que era uma livraria e papelaria, né, o foco dela era vender material escolar, só que tinha livros de Jorge Luiz Borges, Cortázar, poesia, política, história, sociologia, tinha tudo, né? Eu abri o jornal de domingo, né, tinha um folhetim, e hoje não tem nada disso, o que é um reflexo do mercado. Os jornais cortaram os cadernos de cultura e os livreiros depreciam a poesia por causa do mercado. Se a partir de amanhã os livros de poesia venderem 10 mil exemplares, aí a gente vai estar na vitrine da Livraria Cultura, vamos estar na capa da Folha. É questão de mercado, né? Já que são empresas capitalistas. Agora, vamos prosseguir com essa conversa. Eu vou só repensar num título adequado para a gente dar continuidade e no início de fevereiro nós voltaremos. Beleza? Beleza, boa noite. Valeu, mestre. Boa noite, pessoal. A todos. Até a próxima. Tchau. Boa noite a todos. Tchau.